Oi pessoal, eu sou a Ilana Oliveira e hoje eu vim aqui para falar sobre algo que vocês pediram muito: Tenet com spoilers. Para quem ainda não assistiu, a minha crítica de Tenet sem spoilers já tá no canal há mais de um mês. Eu vou deixar linkado aqui na descrição para quem quiser assistir. Até porque nesse vídeo eu vou tratar de coisas um pouco diferentes, então os vídeos vão ser complementares. Então, começando pelo começo, eu gostaria muito de falar sobre a cena inicial em Kiev. Na primeira cena, a gente obviamente pouco sabe sobre o protagonista e qualquer personagem que a gente vai encontrar, então essa primeira cena, essa primeira sequência vai funcionar muito bem para criar tensão e todo o ritmo que vai se manter ao longo de todo o filme. A montagem aqui ela vai ser muito importante, a edição, claro, não tem muitos cortes, mas toda a câmera que é utilizada aqui é objetiva, então a gente não tem muita mexeção de câmera. Tudo isso vai estabelecer realmente como é que vai ser o visual do resto do filme. E uma coisa muito importante também nessa cena é a fitinha vermelha. É claro que a gente já percebe aí que tem uma diferença muito grande entre o resto dos soldados russos com aquele soldado russo utilizando uma fitinha vermelha, só que isso vai ser desenvolvido até o final numa questão muito interessante. A gente conhece então ali o protagonista, né, interpretado pelo John David Washington, e a gente percebe que já tem algo muito furtivo acontecendo, muito diferente, ele já não pertence àquilo, ele vem de uma organização de fora e aquela é uma operação para tentar evitar aquilo que está acontecendo, então ele tá na realidade infiltrado naquela situação, e apesar ali do soldado da fitinha vermelha, a operação dá errado, o que faz a gente chegar a um outro ponto muito importante, que é a construção da personalidade dele, né? Mas então a gente vai para a cena do teste da pílula, né? É mais uma vez um teste da pílula em que ele passa por uma tortura e ele toma aquela pílula para tentar se matar e não resolver e não responder as questões. O interessante ressaltar aqui é que esse filme ele é escrito, produzido e dirigido pelo Nolan. Então tudo aqui tem a mão dele, né? Ele é o criador superior de todo o Tenet. A questão é que aqui ele resolve, nessa cena específica da pílula, não mostrar diretamente a violência da tortura, algo que ele já fez algumas outras vezes também em outros filmes, apesar dele mostrar aquela violência gratuita ao longo de todo o filme. Quando é porrada em pessoas que a gente não conhece, tá tudo bem. E isso é interessante, porque quer dizer também um pouco mais sobre o tipo de violência que o diretor quer passar no filme. Então ele descobre, né, que a pílula era um teste para saber se ele passaria e poderia sim entrar para Tenet, né, nessa organização que ele é chamado para tentar evitar a Terceira Guerra Mundial. E agora entra um dos aspectos que eu acho mais interessante eu citar aqui e que foi uma das coisas que mais me deixou frustrada assistindo Tenet. Eu acho que em Tenet o Nolan tem a sua conquista maior, né, em questão visual e em questão técnica, mas ao mesmo tempo ele tem a sua obra mais rasa em questão de roteiro. Apesar de Interestelar já ter gerado várias críticas em questão à exposição do roteiro, a gente tem isso aqui levado à 20ª potência em Tenet. Isso porque o protagonista ele vai ser exposto, né, a várias explicações quando ele é recrutado para Tenet. Então a gente tem especialistas explicando para ele tudo aquilo que ele precisa ver, mas ao mesmo tempo a gente tem o protagonista respondendo e complementando a própria resposta daquilo que ele tinha perguntado. Ou seja, todos esses diálogos eles vão funcionar para tentar explicar para o espectador aquilo que eles estão tentando utilizar de teoria no filme. E 3 coisas muito importantes nesse filme são as teorias da entropia, da fissão nuclear e do livre-arbítrio. Isso tudo vai ser explicado para ele, né? Mas o mais engraçado é que em alguns momentos uma personagem vai falar: não tente entender, o que para mim eu acho que é mais uma expressão
desse diálogo falho que o Nolan tenta criar, simplesmente para tentar colocar na tela uma grande teoria, uma teoria revolucionária. A gente sabe que ele gosta de brincar com o tempo, então Dunkirk já foi assim, ele tinha 3 linhas temporais. A gente tem Memento, que é uma das suas maiores obras-primas. Ele gosta muito de trabalhar com o tempo e com o espaço e com todas essas teorias por aí. Só que não basta ter uma teoria interessante, uma teoria difícil para você conseguir fazer um bom filme de ficção científica. A premissa, além de tudo, é uma premissa clichê, porque quantas vezes a gente já não viu alguém tentando impedir a Terceira Guerra Mundial? Esse filme, como alguns outros, né, do Nolan, ele tem 4 atos, e no começo aí do segundo ato a gente vai ser apresentado para Cat, que é alguém que é muito importante para toda essa história. Ao mesmo tempo a gente tem a relação do protagonista com o Neo, né, que é aquele amigo dele, aquele parceiro dele, de que ele não sabe a origem, mas que tá sempre lá por ele. Então, a questão da origem do Neo e todo o arco dele é para mim um dos mais interessantes, porque ele é o melhor fechadinho. E mais pra frente eu explico por quê. Além do conceito da entropia, eles citam também os físicos Feynman e Wheeler. E eu não pesquisei muito sobre eles, mas a questão da entropia, ela vai funcionar nesse filme de uma maneira que é a porta de entrada para a criação de 2 linhas temporais. Mas essas 2 linhas temporais, elas coexistem, ou seja, o futuro, o passado e o presente estão ao mesmo tempo acontecendo. Por isso, também é muito importante a multidimensionalidade. Então, o protagonista do hoje segue uma linha temporal até o momento em que ele vira o protagonista do futuro, que decide voltar para o passado e acompanhar ao mesmo tempo esse primeiro protagonista. É difícil, eu sei, mas você começa a comprar a história e conseguir acompanhar por conta da quantidade de exposição que tem o filme, apesar dele ser bem confuso. E a arma da Terceira Guerra Mundial é um aparato que vai mudar a entropia dos objetos, vai alternar a entropia dos objetos para que a relação desse objeto com o mundo seja não de seguir a linha temporal, mas de voltar nessa linha temporal. E como esses objetos que tiveram sua entropia alterada voltam no tempo, nunca é possível, então, curar uma ferida desses objetos. Claro que eu não poderia deixar de citar os efeitos práticos, né, que o Nolan usa nesse filme. Ele conseguiu explodir um hangar inteiro, né, junto com um avião 777, mas a minha cena favorita é sem dúvida a cena do carro, a cena da perseguição no carro. Aquela cena demorou 2 semanas, né, para ser feita, e ela ali contém 3 linhas temporais diferentes. Então a gente tem o protagonista do passado, o protagonista do presente e o protagonista do futuro juntos, tentando, né, não ser capturado pelo Sator, ao mesmo tempo que o do presente não sabe que ele está sendo capturado, muito menos o do passado. E tudo fica muito mais doido quando a gente imagina que aqueles carros, eles não adquiriram aqueles movimentos através de edição. Eles foram realmente gravados daquela maneira, e é por isso que se justifica esse grande tempo de gravação aí. E falando em Sator, é claro, a gente tem aqui o grande vilão, né? Ele que vai ser o antagonista aí da Cat. Esses dois, na realidade, eles são os maiores responsáveis por tudo isso que tá acontecendo. E por que que eu falo que a Cat também é uma responsável? Quando a gente é apresentado a ela no segundo ato do filme, a gente conhece que a relação dela com o Sator é muito disfuncional. Ela só convive com ele por conta de uma ameaça e para conseguir ver o filho em alguns momentos do dia. E tudo isso se desencadeia porque em um momento, em um dia, no dia do barco, aquele dia em que os dois estavam caminhando para um perdão, a Cat vê uma mulher pular do barco e imagina que o Sator tá traindo ela. Algo que então vai afastar os dois de uma maneira muito grande e algo que vai ser então o catalisador para toda a raiva ali do Sator, né? Para toda aquela motivação
que é basicamente egoísta, de que se ele não pode viver no mundo, ninguém mais pode. Apesar de gostar muito do Kenneth Branagh e achar que ele fez milagre com as coisas que ele tinha, não tem profundidade suficiente e no final das contas a sua motivação é rasa. E no desenvolver da trama, a gente vai perceber que a Cat, no meio de tantos homens e tantas manipulações, ela já está tão ligada ao caso que ela precisa se salvar. Apesar dela ter sido atingida, né, por uma bala que teve a entropia alterada, o protagonista vai viajar no tempo mais uma vez para tentar salvá-la. E no meio dessa história, ela também, a do presente, tá no barco de volta para tentar enganar o Sator e fazer com que o algoritmo seja desligado. O algoritmo, é claro, vai ser aquela bomba, né, que ele colocou e que a gente vai descobrir na cena final. Nesse meio tempo, a gente descobre que a Cat é a própria mulher que ela viu pulando do barco, mas é ela do futuro. E nesse quarto ato, é claro, depois de muita exposição, a gente chega às cenas finais, onde a Cat consegue matar o Sator e eles estão lá no meio de toda aquela operação para tentar desligar o algoritmo. Tudo isso acontece muito ao mesmo tempo e por isso que pode ser um pouco difícil de digerir. Mas enquanto tudo está acontecendo lá no meio do deserto, a gente tem mais uma vez aquele soldado russo da fitinha vermelha. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Esse soldado da fitinha vermelha, a gente descobre que não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Neo. E ele tá lá para tomar aquela bala pelo protagonista para que ele consiga desligar realmente o algoritmo. Enquanto isso, o Sator morre ali, né, nas mãos de Cat, achando que ela é a Cat do passado, mas depois ele percebe que não, e toda a tensão, toda a montagem vai chegar ali naquele ápice, né, para tudo ser resumido a desligar ou não o algoritmo. A missão vai acabar por ser um sucesso e a gente vai descobrir através do Neo que sim, o protagonista é o próprio mandante daquilo tudo, ele se auto-recrutou no passado e também recrutou o Neo. Eles então são amigos de longa data, a ponto de sim, e é por isso que eu acho, aqui vai, porque eu acho o arco do Neo super interessante nesse aspecto, porque apesar dele ter sido criado logo lá no comecinho com aquela fita vermelha, a gente percebe aqui naquela fala, eu vou ficar aqui mais um tempinho, que sim, ele vai voltar para o passado mais uma vez para poder tomar aquela bala pelo protagonista e morrer. Então, se a gente tiver uma continuação de Tenet, que eu acho um pouquinho difícil, visto que o Nolan só fez continuações para Batman, o Neo só apareceria nessa continuação caso seja durante essa época em que ele ainda estava vivo para poder viajar. O grande plot twist vai residir aí, então, no caso do protagonista ser ele próprio mandante de todo o processo e de toda a operação. A gente percebe que é ele do futuro que organiza tudo aquilo, todos aqueles especialistas para explicar para o ele do passado como que a entropia funciona, e é ele que vai impedir que as pontas fiquem soltas e que a Kate fique livre, né, para viver a vida dela, como por exemplo matando a Priya no final. Apesar de Tenet ter um roteiro bem raso, em questão visual ele é um bom entretenimento. E é por isso que no meu vídeo de Tenet sem spoilers eu dei 7,5 para esse filme. Talvez hoje eu mudaria um pouco a minha nota, talvez, mas não vamos deixar o tempo influenciar isso. Eu costumo dizer que a minha experiência no cinema foi sim um pouco cansativa. Eu assisti o filme em IMAX e um problema muito grande que eu identifiquei foi na mixagem de som. Eu experienciei sons muito altos, outras vezes sons muito baixos no diálogo, por exemplo. E isso me deixou sim com uma dor de cabeça. O filme é longo, ele mantém esse ritmo muito frenético, mas ele tem picos, então tudo isso também deixou o filme mais cansativo para mim, mas no final de contas eu posso dizer que a experiência foi sim positiva. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse meu vídeo de Tenet com spoilers. Eu fugi um pouquinho da crítica para trazer um conteúdo diferenciado, não ficar muito da mesma coisa, e citei bastante em ordem cronológica aí os eventos do filme.
Se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, escreve aqui embaixo que a gente tá aqui para responder vocês. E não deixem de se inscrever no canal, dar o joinha nesse vídeo, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e passar também no comentário fixado. Aqui embaixo tem o nosso podcast e todas as nossas redes sociais. Então é isso, pessoal. Um beijo e corta!